Sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Estreando aqui com conteúdo exclusivo e nesse formato da plataforma do YouTube, um pouco mais longo, vídeos mais detalhados, batendo um papo aqui com vocês sobre Fórmula 1, sobre a parte técnica. Dessa vez eu vou estar falando sobre o que aconteceu no GP de Miami, o que a gente pode esperar do GP de Imola, o que a gente pode esperar de Sérgio Pérez, Max Verstappen, RB19, Mercedes. Então vamos lá. Bom, GP de Miami, a gente tinha uma expectativa muito grande em cima de Sérgio Pérez. Não sei se afetamos o psicológico dele, mas a realidade é que o Sérgio Pérez não está no nível do Max Verstappen e a gente deve esperar sim o terceiro título do Max Verstappen nesse ano. O GP de Miami ele teve como característica principal, eles alteraram o asfalto da pista. Então tinha um asfalto novo, um asfalto cru, verde como a gente chama, sem borracha, sem aderência. Então na classificação isso foi o ponto-chave. Eu ouvi muita gente falando que a Mercedes errou na estratégia de arriscar com o Hamilton, sair com ele, com o Russell no final do Q2 no limite, mas não, cada vez que os pilotos saíam para a pista, a volta deles melhoravam de 2 décimos até meio segundo. Isso por causa dessa aderência que os pneus novos vão deixando na pista, vão emborrachando a pista. Então cada vez que o tempo passava, cada vez que mais pilotos iam, a pista melhorava muito. Então foi uma necessidade todas as equipes arriscarem no último segundo, no último minuto. Se a Mercedes não faz isso, ela não entraria no Q3 com o Russell e passaria longe com o Hamilton. O que aconteceu foi, eles foram no último minuto, o Russell acertou a volta, Hamilton errou, acontece, só tinha uma volta mesmo, acabou o Hamilton ficando de fora do Q3, Russell passou, mas passou no limite. Verdade é que eles não estavam mais desenvolvendo o carro, já focados nas atualizações de Imola na próxima corrida. Eu vou falar um pouquinho delas mais adiante do vídeo. E aí quando vai para o Q3, o que acontece? Todo mundo sai na metade do Q3 para dar aquela volta, para se garantir ali algum tempo de volta, para depois vir com a volta voadora, com a pista melhor no último minuto. Pérez fez a parte dele, Leclerc e Verstappen erraram. No meu ponto de vista, é chato a gente tentar ser engenheiro de obra pronta, tentar falar o que o Verstappen deveria ter feito, depois que a gente já viu o que aconteceu. Mas, se tratando de um circuito de rua, eu acho sim que ele deveria ter completado aquela volta. Olhando a telemetria, ele estava a meio segundo mais rápido da melhor volta de Magnussen, que largou em quarto colocado, até o momento do erro dele ali, que a gente não sabe quanto tempo que ele perdeu, porque ele não, logo ele tira o pé e não completa, não entra na reta rápido, mas se ele tivesse perdido meio segundo, que é muita coisa, até o final da reta, ele estaria igual para igual com o Magnussen e poderia tirar o resto da diferença todinho e virar mais rápido que o Magnussen. Ele tinha mais 70% da volta, então ele largaria em quarto, facilitaria a vida do bicampeão, mas não fez muita diferença que ele largou em nono colocado, depois que o Leclerc bateu no final do Q3, mais uma vez o Leclerc sob pressão, tentou andar mais que o carro, tentou tirar do carro que o carro não dava conta e acabou indo para o muro. Essas batidas do Leclerc estão prejudicando o desenvolvimento da Ferrari e atrapalhando o psicológico do piloto. O piloto vai perdendo a motivação, vai ficando cada vez menos confiantes nesse tipo de situação e os erros podem ficar cada vez mais frequentes. Leclerc precisa abaixar um pouquinho, segurar um pouco ali o ímpeto, principalmente nas classificações, e se concentrar em entregar um trabalho pelo menos igual de Carlos Sainz. Vai para a corrida, muita gente me mandou, mas a Red Bull escolheu a melhor estratégia para o Verstappen, deixou o Pérez com o pior pneu. Não, não é verdade. No sábado as duas estratégias foram colocadas para os pilotos e o Pérez escolheu certo. Ele escolheu a melhor estratégia, que era sair com os pneus médios. Por quê? Você só sai com pneu duro para fazer um stint longo, pensando em ficar muito tempo na pista. Num circuito de rua como Miami, foi uma surpresa não ter safety car. O mais provável é que tivesse algum safety car. E principalmente no começo da corrida, onde os pilotos estão ali muito próximos uns dos outros. Se o Pérez sai com o pneu para fazer um stint longo, pneu duro, como o Verstappen saiu, e dá um safety car,
eles teriam que partir para 2 paradas, porque se ele coloca o médio nesse momento, o médio não ia provavelmente durar até o final. Então ele teria que mudar para 2 paradas e ia matar a corrida do Sérgio Pérez. Ele foi com o pneu médio, era o melhor pneu, era a melhor estratégia. Verstappen se arriscou com o pneu duro e a verdade é que é total mérito do Verstappen. Verstappen andou mais rápido que o Sérgio Pérez em todas as voltas do Sérgio Pérez, com exceção de 3. O resto, todas as voltas que o Sérgio Pérez andou com pneu médio, Verstappen de duro, o Verstappen foi mais rápido. Aí o Sérgio Pérez coloca o pneu médio, ele anda por 9, 10 voltas mais rápido que o Verstappen, e o Verstappen com 40 voltas de pneu duro, mais rápido que o Sérgio Pérez de pneu médio com 10 voltas. Vai me desculpar, mas não tem o que falar. Verstappen sobrou, passeou em cima do Sérgio Pérez. Deve ser uma característica que vai continuar acontecendo, principalmente nos circuitos normais, os europeus. Imola, eu espero uma atuação desse nível também, diferença dos pilotos. Baku deixou a gente com uma falsa esperança do Sérgio Pérez, porque é o tipo de circuito que ele gosta. Circuitos onde as curvas têm um raio de 90 graus ou até 180. São mais uma esquina do que uma curva. O Pérez consegue se aproveitar muito bem, principalmente nas freadas, freia muito dentro e consegue mesmo assim ter uma saída razoável que faz ele ganhar tempo aí nas entradas de curva. O Verstappen tem um estilo diferente, o Verstappen gosta de curvas de raio mais longo, onde ele carrega mais velocidade, ele freia um pouco antes, tenta acelerar o mais cedo possível, ganha na reta seguinte o tempo todo. E em Baku não foi o suficiente, o Pérez andou na frente, mas aí chega em Miami, que é um circuito que parece mais um circuito normal do que um de rua, o Verstappen sobrou. Aí a gente ainda vai ter Mônaco depois de Imola, o Pérez deve andar bem lá, pode ser até que ele ganhe, ele venceu ano passado lá, mas no geral da temporada eu não espero o Pérez andando na frente do Verstappen em quase nenhuma corrida. Eu acho que o Verstappen vai dominar como ele fez. Ele apontou para o número 1 ali. Acho que vai ser uma foto histórica. Essa foto ele apontando para o número 1, mostrando para o Checo que quem manda lá é ele. E não, eu não acho que ele tem um carro melhor do que o Pérez. Eu acho que estão em igualdades de condições de brigar. Mas você tem um piloto extremamente genial de um lado, Max Verstappen, e você tem um bom piloto, um excelente piloto que é o Sérgio Pérez, mas não está nesse nível de genialidade do Verstappen. A minha avaliação, quando você pega dois pilotos, a diferença do piloto genial para um piloto excelente é que o piloto genial, todos os pilotos têm os altos e os baixos, né? Eles variam um pouquinho de performance entre uma corrida e outra, às vezes acorda num dia não muito bem, mas a verdade é que os geniais, eles vão estar em 98% o tempo todo. Quando eles caírem, eles vão cair 1%, 2%, não vai fazer muita diferença. O Sérgio Pérez, para ele chegar no nível do Verstappen, ele tem que estar no melhor dia da vida dele. E assim, é difícil. Eu não acredito que Sérgio Pérez consiga segurar essa briga até o final do ano de jeito nenhum. Eu espero sim o Verstappen dominando. Eu acho que a gente está vendo talvez um dos carros mais dominantes da história. Eu fiz essa comparação, peguei os carros mais dominantes da história que a gente conhece, Brown GP, a Ferrari 2004, a Mercedes 2019, Mercedes 2014. Eu peguei esses carros até a quinta corrida que foi agora. Se o sistema de pontuação fosse o mesmo, o Red Bull já figura na segunda posição. Isso incluindo o McLaren de Senna de 88, o Williams de 93, todos esses carros. Então eu espero esse carro ganhando praticamente todas as corridas. Só não vai ganhar quando acontecer alguma eventualidade de quebra ou de acidente. De repente com o Verstappen, o Pérez não está naquele dia bom e aí um Leclerc, um Alonso leva. Mas condições normais, ele deve sim vencer praticamente todas no ano. Mercedes vai trazer muita atualização, vai fazer uma das atualizações mais agressivas que eu já vi na Fórmula 1 na próxima etapa de Imola. O que a gente pode esperar? Eles estão mudando o conceito do carro e isso não é simples. Quando eles têm esse conceito do carro mais estreito, com esse que apelidamos de zero pod, você tem que pensar que tudo do carro veio para dentro, veio para o centro do carro, tudo reorganizado. Então isso envolve toda a engenharia, da aerodinâmica do começo do carro até o final, a parte mecânica, tudo, centro de gravidade do carro, tudo é para aquele formato. Não funciona, eles vão fazer o carro, o side pod mais largo, mais convencional. Então eles vão ter que reorganizar tudo de dentro ali para ficar numa posição onde atenda o centro de gravidade que eles querem. Isso é muito complexo. Eu não espero que eles vão bem na primeira. Eu acho que vai ser uma surpresa para todos, tanto para os pilotos quanto até para o Toto Wolff.
Acho que ninguém deles ali está esperando já de cara, já encurtar essa diferença para a Red Bull. Acho que o mais provável é eles darem talvez 1 ou 2 passos para trás. Bem ou mal, esse conceito do zero pod está sendo desenvolvido desde o ano passado. Então ele tem uma evolução. Se de repente mudar isso tudo agora, você começa praticamente do zero. Então eu acho que eles vão dar 1 ou 2 passos para trás para começar a evoluir ao longo do ano e de repente no final do ano encurtar essa diferença para a Red Bull pensando em 2014. Desculpa, pensando em 2024. Eu acho que esse é o plano. Eu não espero eles andando tão bem. Vai ser uma surpresa muito positiva se eles andarem bem em Imola. Mas a verdade é que a Red Bull está 1 segundo por volta à frente quando eles querem em pace de corrida. Essa diferença vai ser muito difícil de tirar. Aonde a Red Bull consegue toda essa diferença? O carro da Red Bull ele tem uma média muito boa em todos os quesitos. Se você fosse dar notas para o carro, ele receberia 9,5 em todos os quesitos. Talvez na velocidade de reta com DRS ele leva o 10, mas ele freia bem, não freia tão bem quanto a Aston Martin, por exemplo, do Fernando Alonso em algumas pistas, mas ele freia muito próximo. E aí no contorno de curva ele é muito melhor do que a Aston Martin, contorna tão bem quanto uma Ferrari. Então assim, ele traciona super bem, faz curva super bem, tem uma velocidade extraordinária. A gente não conheceu ainda pontos fracos desse carro. Eu acho que esse é o segredo. Ele é um carro mega equilibrado, é um carro que funciona bem até agora em todas as pistas. E quando é assim, pode chover, pode cair neve, pode fazer o que for. Esse carro vai andar bem em todas as situações. É por isso que eu espero uma dominância grande. Eu acho que é um privilégio, não vejo isso como a Fórmula 1 ficando mais sem graça, mais chata, monótono, não. Eu vejo isso como um privilégio, a gente está vendo a história ser escrita, assim como nós vimos Hamilton com Mercedes, alguns anos dominando com aquele conjunto todo, um piloto extraordinário, com a obra-prima que era o Mercedes, a mesma coisa agora, um piloto extraordinário como Max Verstappen, com uma obra-prima com esse carro RB19 do Adrian Newey, assim como foi Ayrton Senna em 88 com aquela McLaren, todos os outros carros, Brown GP com Rubinho e Button em 2009. Então é um privilégio sim, sempre que essas coisas acontecem. É claro que a gente quer disputa, mas tem muito campeonato pela frente, principalmente para as equipes intermediárias, e a disputa Ferrari, Mercedes e Aston Martin deve se acirrar. Lembrando que o Lawrence Stroll em 2020 falou que em 5 anos a Aston Martin estaria vencendo corridas e disputando campeonatos. Ele vai sim investir até o final, até isso acontecer. Eu acho que a Aston Martin tem tudo para continuar crescendo nesse ritmo que o Alonso está demonstrando. E eu espero que a Aston Martin vença alguma corrida ainda esse ano, numa eventualidade, como eu disse, da Red Bull, de um acidente, alguma coisa. O Alonso, para mim, é o piloto que está mais pronto para cair no colo dele e de repente ano que vem começar ali já disputando de igual para igual. Seria extraordinário ver o Alonso nessa altura do campeonato, nessa idade, disputando talvez o 3º título mundial com Max Verstappen. Seria um privilégio para todos nós. Então é isso, já clica no maisinho para seguir o canal, já clica no sino para ativar as notificações. A gente tem conteúdo lá nas outras redes também, conteúdos praticamente todos os dias. Aqui a gente vai bater sempre um papo mais detalhado. Obrigado por seguir o canal e vamos esperar a Imola ver o que Imola vai trazer de novidade para nós.